Saudações, eu apresento agora o terceiro segmento da aula pública para além da PEC 241 ou 55, como está designada agora a tramitação no Senado. Nos segmentos anteriores eu busquei fazer uma contextualização histórica acerca de ciclos, transições conservadoras e reciclagens do poder, condomínio de poder no Brasil. No segundo segmento eu busquei fazer uma contextualização sumária sobre características típicas da sociedade brasileira, constantes, relacionadas à cultura institucional, cultura das relações de poder na sociedade brasileira, uma caracterização rápida de oligarquias, de oligopólios. E agora, nesse segmento, eu vou tentar fazer uma breve análise da conjuntura atual e sobre o projeto político desse governo que agora está, o governo Temer, que é a ponte para o futuro, que serve de contexto, inclusive, para a discussão da PEC. Não é possível analisar a PEC só pela letra do que está escrito ali no próprio projeto de emenda constitucional. É importante contextualizar no projeto político desse governo e contextualizar de uma forma mais abrangente, historicamente, como eu tentei fazer anteriormente. Tem mais dois segmentos adiante, e um deles trata mais especificamente da PEC. Uma questão que está em voga e é bastante polêmica é se houve realmente um golpe institucional no Brasil, como em outras ocasiões. É claro que vai existir uma série de versões, e tergiversações e visões sobre essa questão, mas é importante enfatizar que a ideia de um golpe ela se refere principalmente à definição de um regime de exceção e uma ruptura de alguns preceitos constitucionais, principalmente, e não propriamente de procedimentos, ritos jurídicos. Há uma discussão de que não pode ser caracterizado um golpe porque não tem militares na rua, não houve militares na rua. Essa é uma questão importante para analisar. E a gente lembra que em outras ocasiões também ocorreram golpes sem militares na rua, inclusive no Brasil. Há também uma caracterização de que todos os ritos procedimentais, jurídicos, institucionais, foram preservados, portanto o Estado democrático de direito ele se justificaria pela preservação dos ritos procedimentais. É bom lembrar que em regimes autoritários, principalmente no seu início, é o caso do stalinismo na União Soviética, é o caso do nazismo na Alemanha, é o caso do fascismo na Itália, os julgamentos também obedeciam ritos procedimentais, ritos formais vigentes. Então não é a manutenção do rito formal que vai caracterizar a manutenção da salvaguarda do Estado Democrático de Direito. É óbvio que eu não estou comparando aqui o caso brasileiro com esses casos que eu referi nos exemplos anteriores. Mas, de fato, dizer que por se manter ritos procedimentais formais, isso não caracteriza uma ruptura ou um desrespeito aos preceitos constitucionais, é uma visão ou ingênua ou uma visão mal intencionada, porque na verdade não é essa manutenção ritualística, procedimental, de caráter formal, que vai servir para a gente analisar a natureza de um processo, ou mesmo o caráter de um processo de ruptura ou de ampliação do regime de exceção. É sempre bom lembrar a tese que eu apresentei no primeiro segmento. Alguns vão tentar caracterizar que tipo de golpe está ocorrendo, ocorreu e está ocorrendo. O golpe parlamentar, golpe jurídico, e tem várias outras designações. No meu ponto de vista, trata-se de um golpe pluricorporativo, como foram todos os anteriores. Aí depois se analisa melhor, ou podemos analisar melhor, algumas características. Mas é mais um golpe, dentre tantos que ocorreram no país, que é engendrado, é conduzido pelo condomínio de poder, sob a preponderância de uma oligarquia, agora no caso é uma oligarquia rentista, e
sob apoio dos agregados, né, das corporações autoritárias da sociedade civil e política agregadas a esse condomínio de poder. Então, no meu entendimento, esse golpe é um golpe típico de tantos outros que ocorreram no país. E a caracterização mais específica, né, sobre a sua designação, inclusive, eu acho que pode ser melhor discutida. Também é bom lembrar que no mundo inteiro tem ocorrido fenômenos muito parecidos, inclusive em países centrais. Recentemente a Itália ela teve um interventor, foi nomeado um interventor na República Italiana, na República Parlamentar Italiana, digamos, segundo muitos, nomeado pela Troika, né, pelo Banco Mundial, pela Comunidade Europeia, para intervir, né, e manter uma estabilidade econômica, e claramente isso foi uma intervenção, né, no Estado democrático de direito, na Constituição italiana, que repercutiu muito pouco no debate internacional. Outro caso interessante é o da Grécia, né, um governo eleito que, a partir de uma imposição, né, aparentemente chamaram de negociação com a Troika, mas houve uma imposição e uma intervenção na política econômica e na agenda de reformas, né, reforma fiscal principalmente, como está acontecendo aqui, com o consentimento do governo eleito, né, posteriormente, mas claramente uma intervenção que não é justificada em estados soberanos. E nos estados periféricos nós temos exemplos de um golpe parlamentar, um tipo de golpe parlamentar no Paraguai. Honduras também teve um exemplo muito parecido, e mais recentemente no Brasil, com características particulares, evidentemente. Uma delas é a ampliação do regime de exceção. Conforme eu afirmei no segundo segmento, o regime de exceção no Brasil, sob jurisprudência seletiva, a chamada justiça de um olho só, sempre existiu, é uma constante. Nós sempre tivemos regime de exceção, né, justiça para pobre, justiça para rico, isso é uma constante. Mas em momentos de ruptura institucional, em momentos de golpe, de transições conservadoras, existe ampliação desse estado, desse regime de exceção. Né, e essa ampliação ela passa pela jurisprudência seletiva, pela parcialidade na interpretação dos textos constitucionais vigentes, né, pela justificativa de medidas de exceção não amparadas constitucionalmente. Então, em várias ocasiões na história brasileira isso aconteceu, e agora está acontecendo de novo, né, com um agravante de que há uma omissão, né, do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu também em outras ocasiões. Mas é bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal, no caso da institucionalidade brasileira, ele não é uma instância burocrática weberiana típica, né, onde os juízes que chegam ao Supremo são juízes que vão ascendendo meritocraticamente na corporação, na carreira pública. Né, eles são indicações políticas de presidentes das repúblicas, né, aprovados pelo Senado Federal, e o que se pode esperar, senão juízos políticos dessa instância. Inclusive o papel lamentável de juízes que atuam muito mais como porta-vozes partidários do que como juízes propriamente ditos. Então nós temos casos lamentáveis, tristes figuras, né, no Supremo Tribunal Federal, que falam muito mais pela mídia, né, e intervêm muito mais midiaticamente do que a partir dos autos. Nós temos casos de omissões flagrantes, né, a partir de interesses corporativos, né, não declarados, evidentemente, mas que vão justificar posturas reprováveis, posturas questionáveis da alta magistratura, principalmente em termos de omissão em momentos assim. Isso aconteceu em 64, isso aconteceu em outros períodos anteriores e está acontecendo de novo na história brasileira. Esse regime de exceção, né, vai trazer à tona um governo que inicialmente tenta se sustentar, né, tenta se justificar perante esse condomínio de poder, apresentando um projeto político coerente, né, compatível com as expectativas desse condomínio de poder. Entretanto, se esse bloco, né, essa coalizão entre grupos de interesse
encontram uma convergência e uma oportunidade, inclusive, para desgastar e depois derrubar o governo de Lula e Dilma, e inclusive interditar o projeto político, né, desses últimos 12 anos. Eu analisei muito sumariamente esse projeto político no primeiro segmento. Ainda não há uma convergência na conformação de um novo bloco, né, um bloco mais estável, porque existem contradições entre esses grupos. Então tem o grande capital, representado aí simbolicamente pela Avenida Paulista, como o pessoal diz, a Fiesp, o Patinho Amarelo e a sua agenda. Tem corporações autoritárias na sociedade civil, de profissionais, religiosos, buscando retrocessos de direitos civis. Tem corporações no Estado, né, no Judiciário, no Executivo. Permanece o mercado parlamentar da pequena política, e inclusive o presidente atual, ele é um expoente, né, desse chamado baixo clero, né, desse grupo dentro do mercado parlamentar da pequena política, especializado no tráfico de influências, especializado no mascaramento de interesses privados em nome do interesse público, né, sob o disfarce do interesse público. Então esse expoente, né, como foi dito recentemente, menor do que o Brasil, menor do que a República, menor do que qualquer representação que a gente possa pensar, esse governo formado por gangster, né, claramente demonstrado aí, denunciado e naturalizado muitas vezes, ele ainda não tem a consistência, né, ele não apresenta ainda a segurança de estabilidade para conduzir a transição conservadora que ora se anuncia. Entretanto, ele busca, né, se apresentar e ele busca se sustentar politicamente nessa perspectiva, apresentando um projeto, e esse projeto inicialmente não é ainda o projeto da transição conservadora, mas é um projeto de desmonte do Estado social, é um projeto de expropriação de políticas públicas, é um projeto que busca fazer a demolição para que ocorra a transição conservadora. Então, a PEC, né, ela é um exemplo, é uma proposta que está nessa perspectiva. Inicialmente se fala em reforma fiscal, aí tem a agenda da reforma da Previdência, mas ainda provavelmente não é o que vai se compor em termos de uma transição conservadora que requer uma agenda de reforma política, né, desse condomínio de poder, dessas oligarquias, e isso não está ainda claramente demonstrado. Entretanto, né, o que esse governo atual, né, pôde demonstrar como projeto político, buscando essa coalizão e esse amparo do condomínio de poder, foi denominado como a ponte para o futuro. E é muito significativo, quem leu o texto da ponte para o futuro, como ali se reproduz, né, o discurso hegemônico que foi gradualmente impregnado na sociedade brasileira, principalmente a partir da mídia, né, e das suas reproduções, suas repercussões, inclusive na universidade, no meio acadêmico. Mas é um discurso que tenta elaborar uma espécie de senso comum que desqualifica o estado de bem-estar social e apresenta, né, um receituário para o que eles caracterizam como a crise desse estado de bem-estar social. Eu detalhei isso no primeiro segmento, né, qual é esse discurso, qual é a receita preconizada, mas me parece, né, que o que esse governo apresenta nesse projeto da Ponte para o Futuro é exatamente, né, o desmonte do estado de bem-estar social para a preparação de uma agenda, né, de preponderância da sociedade de mercados, do empresariamento do Estado e outras questões que eu me referi anteriormente no primeiro segmento. Chama a atenção que o Temer, quando ele sai do país a primeira vez, vai para os Estados Unidos, talvez num deslize, né, falando para empresários, ele diga que o governo Dilma se inviabilizou, só foi derrubado, na verdade, porque não aderiu a esse projeto.
né? Isso está inclusive no YouTube, esse discurso, esse trecho do discurso do presidente, mas deixa muito claro quem é o fiador desse projeto, né? A Casa Grande, os agregados, o condomínio de poder, né? Sob a preponderância da oligarquia rentista. E é muito importante analisar esse projeto para que a gente possa depois focar na discussão da PEC como, digamos assim, uma iniciativa condizente, coerente com esse projeto. Esse projeto ele parte da premissa que existe, né, uma séria crise financeira no Brasil causada pelo déficit fiscal e que esse déficit fiscal, né, por sua vez, ele existe porque gasta-se muito com políticas sociais e como o governo gasta mais do que arrecada, é preciso então cortar gastos. Essa é uma premissa importante. No documento, por exemplo, ele chama a atenção que o país está entrando numa zona muito perigosa em que a dívida pública já se aproxima de 70% do produto interno bruto. E ele preconiza nesse documento, para conter, para controlar isso é preciso, em primeiro lugar, acabar com vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos da saúde e educação. Então isso é uma questão importante. Diga-se de passagem, né, esse é um dado interessante, se o Brasil está entrando numa zona dramática, crítica, por estar com uma dívida pública chegando a 70% do PIB, né, dados recentes de 2015, por exemplo, demonstram que os países mais desenvolvidos têm dívidas públicas maiores do que o PIB em alguns casos, é o caso do Japão, da Itália, dos Estados Unidos, próximo de 100% do PIB, como a Espanha, a França e o Canadá. A região do euro como um todo, a média da dívida pública chega a 91% do PIB dos países que compõem essa área. Então é interessante analisar, né? Aqui tem um dado recente também comparando a dívida, não só a dívida pública de modo geral, mas a dívida bruta e a dívida líquida do setor público em relação ao PIB, comparando o Brasil com os países emergentes e os países desenvolvidos. E a gente observa claramente que no seu conjunto os países desenvolvidos têm uma dívida pública bem maior do que o caso brasileiro, né? É claro que são contextos distintos, não é possível comparar, dada a desigualdade no Brasil, dado o contexto social e econômico desses países, mas esses dados são importantes para realçar de que esse discurso de que nós entramos na zona de perigo, na zona dramática, porque a nossa dívida pública avança muito em relação ao PIB, ele não tem nem justificativa, né, e nem consistência numa comparação em termos de economia internacional. Isso é evidente, né? O texto da Ponte do Futuro diz: é preciso estabelecer limite para as despesas inferior ao crescimento do PIB através de lei. É preciso executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por meio da transferência de ativos que se fizerem necessárias, concessões amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura, parcerias para complementar a oferta de serviços públicos e retorno ao regime de concessões em área de petróleo e direito de preferência. Realizar a inserção plena da economia brasileira no comércio internacional a partir de uma maior abertura e acordos regionais de comércio em áreas relevantes com os Estados Unidos, União Europeia e Ásia. Promover legislação para garantir o melhor nível possível de governança corporativa. O Estado empresário, o Estado empresarial, né, como um sócio na sociedade de mercados. Na área trabalhista, permitir que convenções coletivas prevaleçam sobre normas legais. Na área tributária, realizar um vasto esforço de simplificação, reduzindo o número de impostos e unificando a legislação. Então, no caso aqui, a proposta de reforma tributária não tem a ver com o aumento da progressividade de impostos, com a contenção, o controle de renúncia fiscais, com o controle da sonegação fiscal. Toda vez que a gente fala em reforma fiscal, os economistas querem aumentar os impostos. E essa simplificação, ela é uma simplificação de caráter ideológico, porque busca desqualificar a discussão sobre a reforma tributária. E claramente nesse projeto, a reforma tributária é simplificar impostos e reduzir o número de impostos, e desonerar, inclusive,
exportações. A questão que eu acho bastante significativa na análise sobre a crise, no discurso de que a crise tem a ver com gastos, e principalmente gastos primários, pode ser realçada, né, pela apresentação de gráficos que os economistas fazem, principalmente os economistas que reproduzem esse discurso hegemônico. Nós temos aqui um gráfico, né, com o orçamento executado, o orçamento da União executado em 2015. Esse dado foi retirado diretamente num documento do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, né? E a gente observa, né, que aqui eu estou falando de orçamento executado, não o orçamento projetado, mas o que foi efetivamente executado em 2015, em torno de 42,4% dos gastos orçamentários foram para pagamentos de juros e amortizações da dívida pública. De cada R$100 que foram gastos em 2015, R$ 42,40 aproximadamente foram utilizados para essa finalidade. O restante, pagamento da Previdência Social, 22,7, arredondando, no caso da saúde, 4,14, no caso da educação, 3,91. Qual é a questão aqui? Quando os economistas do governo, os economistas do establishment, os economistas desse discurso ideológico hegemônico falam da crise, eles simplesmente escondem a fatia dos gastos orçamentários com a dívida pública. Isso é retirado, é escondido no armário, e o que se apresenta é essa questão. Essa parte da torta, e o argumento é o aumento progressivo e incontrolado de gastos primários faz aumentar a dívida pública, porque o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa emitir títulos da dívida, e isso faz com que se aumente o déficit público. Essa premissa, né, eu quero demonstrar agora, ela é falsa, porque não existe esse aumento progressivo dos gastos primários, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o que mais aumenta efetivamente a dívida pública são os juros, é a rolagem da dívida, os juros, a securitização daquela fatia que foi escondida. Em todo caso, os economistas do governo, os economistas do establishment, eles escondem a fatia da torta, que é quase metade do orçamento que é utilizada para pagar os juros, e nos apresentam então, eles redimensionam o gráfico e nos apresentam essa torta, né? Escondida aquela fatia, nós temos aqui gastos em previdência social, em saúde, e o projeto, né, da Ponte para o Futuro preconiza, para lidar com o problema dos gastos primários, a proposta de emenda constitucional 241/55. Nós vamos falar mais detalhadamente no próximo segmento. Para lidar com a questão da Previdência e o discurso do déficit da Previdência, existem demonstrações cabais, demonstrações muito claras de que esse déficit, né, ele é estabelecido a partir de projeções enganosas, porque são projeções de perspectivas que vão depender muito do comportamento da economia, da relação do mundo do trabalho, mas em todo caso o que se preconiza é a reforma da Previdência, e ela está chegando, ela está no forno e vai ser apresentada por esse governo, talvez ainda nesse ano de 2016. E para, né, efeito da nossa discussão, retira-se também a fatia da Previdência, que vai ser alvo da reforma de Previdência, que está também nessa mesma agenda, né? E nos apresentam então esse gráfico, né, onde vai incidir a PEC, né, 241 ou 55, que são os chamados gastos primários, exceto o gasto da Previdência. É importante a gente analisar, e a gente precisa discutir isso quando tem oportunidade, principalmente com os economistas, porque os economistas não gostam muito de conversar sobre essa fatia que foi escondida no armário, né? Eles sempre falam que os países estão num sistema financeiro internacional, que isso é irremediável, é imprescindível, que não se pode discutir esse aspecto, que a gente tem que cortar as despesas onde é possível cortar, e não é possível se incidir em termos de política econômica e de economia política nesse aspecto. Mas vamos falar dessa parte, né,
que é paga no orçamento federal, também orçamentos estaduais e municipais, mas no caso nós estamos falando aqui do orçamento federal, e que chega quase à metade dos gastos. Né? Historicamente, nos últimos anos, chega quase à metade dos gastos. Quer dizer, como é que é feito o pagamento, né, dessa parcela, dessa fatia, né, que é quase metade do nosso orçamento? É principalmente, né, pagando a chamada rolagem da dívida pública. Né? A dívida pública ela é constituída, né, quase pegando aqui a relação com o produto interno bruto, não a relação com o orçamento federal, quer dizer, essa dívida ela chegou em 2013 a quase 57% do PIB, hoje ela está em 66%, está avançando. Mas a maior parte dessa dívida é chamada dívida mobiliária interna em mercado. É o governo emitindo títulos, né? Esses títulos são comprados por grandes instituições financeiras credenciadas. Via de regra, essas instituições financeiras elas podem revender esses títulos para terceiros, mas o que nós temos como informação, inclusive do próprio Banco Central, é que as grandes instituições financeiras elas sequer repassam ou revendem esses títulos para terceiros porque as taxas de juros são tão altas, são tão proveitosas que eles concentram esses títulos. Há um discurso que diz o seguinte: qualquer brasileiro pode entrar na internet e comprar título da dívida pública. Mas se a gente for analisar proporcionalmente a concentração desses títulos da dívida pública com essas grandes instituições financeiras, dá inclusive para afirmar, e alguns autores muito sérios têm afirmado isso, de que essa história de dívida externa e dívida interna é uma bobagem. Porque não é mais possível se discriminar dívida interna e dívida externa, porque a chamada dívida interna ela está hoje sob controle, inclusive, de grandes oligopólios do sistema financeiro que não são nacionais, eles são internacionais, eles estão globalizados. Em todo caso, é interessante também denotar que não interessa a esses fiadores que o governo pague essa dívida pública em dinheiro. Eles sempre preferem, né, rolar a dívida, eles preferem renegociar a dívida, aplicar juros sobre juros numa espiral de juros, né, trabalhar a questão da securitização dessas dívidas e manter essa crescente. E é importante denotar que é essa espiral de juros, né, é essa rolagem da dívida que tem aumentado o déficit público muito mais do que os chamados gastos primários, que é onde se propõe cortar para controlar essa dívida. É claro, isso também é público e notório, mas eu só usei para ilustrar aqui. Tem aqui um gráfico dos lucros bancários, né, pegando aqui um período de 96 a 2015, com algumas pequenas variações, mas numa crescente, numa linha de tendência crescente. E a parte mais significativa desses lucros bancários, evidentemente, não é das questões bancárias usuais, né, com relação aos clientes privados, mas sim a partir desse mercado financeiro, a partir dessa ciranda financeira, dessa espiral de juros que parasita, que retira dinheiro de uma forma parasitária do orçamento federal e do orçamento público. Entretanto, não há nenhuma proposta, eu vou realçar isso mais no final também, não há nenhuma proposta desse governo, nem na Ponte para o Futuro, nem nenhuma proposta foi apresentada para se lidar com esse aspecto, né, inclusive fazendo uma auditagem, fazendo uma auditoria dessa dívida pública que nunca foi feita para a gente analisar melhor, né, o crescimento exponencial dessa fatia, né, do orçamento público. Agora, para cortar os gastos primários ou para conter, constranger, contingenciar os gastos primários, tem a proposta da PEC, tem a proposta da reforma da Previdência e tem outras propostas da chamada responsabilidade fiscal que vão ser apresentadas seguramente. Eu fiz essa pergunta, né, mas tem dados que demonstram claramente isso. Quer dizer, o que tem pesado mais na progressão do déficit público? Os chamados gastos primários, os gastos com educação, com saúde, com previdência, com os outros setores públicos, da administração pública, ou esse aspecto dos juros e amortizações da dívida, né? E nós temos dados que demonstram claramente, né, que essa dívida pública, em primeiro lugar, aqui a evolução da dívida pública com relação ao PIB, né?
Fala-se da zona do perigo, que a dívida pública está avançando, mas podemos olhar ao longo da história, aqui tem uma série histórica desde 78, passando por vários governos, que há uma variação dessa dívida pública com relação ao produto interno bruto. E ela já chegou a patamares muito mais altos em outras ocasiões, e eu demonstrei anteriormente que em países do capitalismo central, essa relação da dívida pública com relação ao PIB é muito maior do que no caso brasileiro. Dando um exemplo aqui, a evolução da dívida pública norte-americana de 2002 a 2014, onde ela passa de 100% a partir de 2010, e não foi proposta lá nenhuma proposta de emenda constitucional, não foi proposto nenhum estado de sítio fiscal, né, nenhum ajuste fiscal rigoroso, como está sendo proposto aqui. E aí a gente tem que analisar politicamente e não a partir desse discurso do economicismo de plantão. Este outro dado aqui, né, é um dado do próprio Banco Central do Brasil, é uma comparação, né, ao longo da uma série histórica de 95 até 2014, da proporção de gastos federais, do orçamento federal, com relação ao produto interno bruto, comparando os gastos com saúde. Eu insisto, são gastos do orçamento federal, aqui não tem gasto dos orçamentos estaduais nem municipais, né, onde o gasto em saúde ele varia na faixa de 1,7, no máximo que ele atinge é 1,8 do PIB, e os gastos com pagamento dos juros da dívida pública estão num patamar muito mais elevado do que os gastos em saúde. Para terminar esse segmento, eu quero chamar a atenção para um aspecto que me parece muito pertinente, muito importante, entretanto é um aspecto que não é tematizado no debate da economia, né, nem da economia pública, nem da economia de mercado. Nós sabemos que investimentos públicos e também gastos públicos, despesas públicas, impactam indiretamente sobre a economia de mercado. Toda vez que se melhora o serviço de saúde, se diminui o absenteísmo ao trabalho, se melhora as condições de vida da população em termos da sua proatividade, né, da sua inserção no mercado, isso impacta indiretamente na economia. Nós sabemos, por exemplo, que no setor de serviços, que é um dos setores mais significativos na economia brasileira, os principais empregadores são o setor público. O SUS, por exemplo, é um dos grandes empregadores no setor de serviços no Brasil. Qual é o impacto desses investimentos públicos e desses gastos públicos na economia de mercado? Onde é que estão os indicadores que demonstram esse impacto? Simplesmente isso não é monitorado, né, pela maior parte dos economistas. No Brasil, no mundo, em alguns países isso já é melhor analisado, existem indicadores que são monitorados, mas no caso brasileiro, qual é o impacto positivo da empregabilidade do SUS na economia de mercado? Pagando salários para os trabalhadores, né, esses trabalhadores indo ao mercado, fazendo suas compras de subsistência, fazendo seus investimentos, né, os outros setores das políticas públicas, em termos não somente de empregabilidade, mas do impacto, né, da atuação desses serviços, qual é a repercussão disso na economia de mercado, onde é que estão os indicadores, onde é que estão os dados para a gente analisar, né, se vale mais a pena a gente cortar investimento público e gasto público, qual seria a repercussão disso na economia de mercado, ou se a alternativa seria buscar aumentar a receita ou cortar gastos em outros setores que não os setores de políticas sociais, principalmente. Infelizmente, essa discussão, né, e os dados, né, os indicadores que poderiam nos informar melhor sobre essa questão e inclusive nos municiar para um debate mais ponderado, eles praticamente não existem. Praticamente não se monitora, né, impactos, principalmente impactos positivos dos investimentos públicos, das políticas públicas na chamada economia de mercado, e isso é uma lacuna muito importante, né, e ao se fazer o debate sobre contenção de gastos, sobre contingenciamento de gastos primários, ao se fazer o debate sobre
a restrição ao financiamento de políticas públicas, não se coloca na discussão essa questão, né, do impacto positivo das políticas públicas na economia de mercado. Eu termino esse segmento e no segmento seguinte eu vou tratar mais especificamente da PEC 24155 e espero que vocês tenham paciência para acompanhar a discussão, já que essa aula pública é muito extensa, né? Ela foi recortada em 5 blocos, mas eu acho que é importante toda essa contextualização para chegar à discussão mais específica da PEC. Até lá!